Eu sou o professor Pablo Teru e nesse vídeo pretendo trazer reflexões acerca do livro Essa Gente de Chico Buarque de Holanda. Eu conheço o Chico Buarque músico, inquestionavelmente um dos maiores músicos e um dos maiores letristas, poetas que esse país já teve, mas nunca tinha lido nenhuma obra literária do Chico, né? E comprei esse livro na promoção da Semana do Consumidor da Amazon e me surpreendi primeiramente pelo fato de ser um livro com um texto muito fluido, um texto muito fácil de se ler, muito agradável de se ler. Você vai degustando as palavras, né? O Chico de fato é um poeta, alguém que sabe articular cada palavra para que a leitura seja muito agradável, ela tem um ritmo. Então são 192 páginas que você lê em um dia sem se cansar. No entanto, ao término do livro, eu creio que muitas pessoas sintam uma certa frustração, né? Porque a obra talvez não consiga representar a mesma qualidade da poesia do Chico na música. Será? Bom, faço aqui já uma advertência. A minha pretensão nesse vídeo não é fazer um resumo da obra, não é fazer uma resenha nem uma apresentação. Tá? Se você procurar no YouTube uma resenha, apresentação de Essa Gente de Chico Buarque, você vai encontrar dezenas de vídeos que fazem isso. Então eu não vou produzir mais um vídeo com essa proposta. A minha pretensão aqui é aprofundar certas reflexões psicológicas e filosóficas nesse texto. Portanto, eu vou dar spoilers. Eu já vou falar um monte de coisa que vai acontecer aqui na trama. E se você não leu, talvez você fique receoso se você não gostar de spoilers, né? E também vou partir do pressuposto que se você está assistindo a esse vídeo, você já leu a obra e quer justamente alguma discussão mais aprofundada sobre essas questões psicológicas que cercam aí o protagonista Manuel Duarte. Tá? Então, dada essa advertência, se você não leu a obra, talvez seja melhor você deixar salvo o vídeo, assista depois que você terminar essa leitura. Muito bem. Por que o livro do Chico Buarque parece mediano, parece um livro nota 6, numa primeira leitura? Eu diria que porque o texto, embora seja muito fluido, embora seja muito fácil de se ler, ele é muito superficial. Tudo que aparece na trama não tem aprofundamento. Ele joga informação e não aprofunda. Ele joga várias informações e não se aprofunda praticamente nenhuma delas. Tá? E, por exemplo, a gente tem um protagonista, que é um romancista chamado Manuel Duarte. Ele está passando por um processo de problema para fazer a sua criação, né? Por um drama criativo, ao mesmo tempo que ele também passa por dramas pessoais, né? Mas nada disso é colocado de forma profunda, é tudo jogado ali num texto rápido de se ler, né? Ele está organizado como se fosse um diário, com datas, e muitas informações começam a passar, mas nada nos permite compreender profundamente o aspecto psicológico, o aspecto de crítica social política da obra. Né? Esse protagonista vive no Rio de Janeiro. Temos, portanto, esse plano de fundo, a cidade do Rio de Janeiro, onde se fala, obviamente, da beleza do Rio de Janeiro, dos problemas sociais políticos do Rio de Janeiro, mas de uma maneira superficial. Né? Quer dizer, não é um mérito. Você não vai pegar essa obra para entender os problemas políticos do Rio de Janeiro. Existem muitas outras obras, inclusive romances, que fazem isso de um jeito muito melhor do que o Chico fez aqui. E aí vem o questionamento de, será que Chico Buarque não conseguiu se aprofundar nas questões políticas do Rio de Janeiro por incapacidade? E a minha resposta é não, eu acho que não foi isso. Né? Conhecendo a poesia, a música de Chico Buarque, a gente sabe que ele é um intelectual. Ele consegue tratar de temas profundérrimos com muita propriedade. Então, eu presumo que ele não se aprofundou em questões sociais e políticas porque ele escolheu não fazer isso. Né? Ele deliberadamente escolheu não trazer um texto profundo. E aí você questiona, por quê? Porque o protagonista é um romancista. O Manuel Duarte é um romancista. E é um romancista que criou uma imagem de si mesmo bastante distorcida. Na medida em que a gente vai lendo a obra, a gente percebe que essa imagem do Manuel Duarte ela é muito distorcida. Né? Porque
talvez vocês tenham essa mesma experiência que eu tive, né? Vocês estão lendo, passa da página 50, 60, lá pela página 100 você começa a ter uma ideia de que o Manuel Duarte não é um jovem, né? E também não é alguém assim de 30 anos, 40 anos. O Manuel Duarte é um idoso de 66 anos, mas que se comporta como se fosse um jovem. É alguém que se crê viril, erótico, sedutor, intelectual, né? Que se acredita um grande escritor, mas que na verdade não é um grande escritor. Vamos lembrar que o primeiro casamento do Manuel Duarte é com a Maria Clara, que é uma editora. Ela é tradutora e editora. Né? E é um casamento que para o Manuel Duarte foi uma conveniência, porque ele não tinha que pagar um editor para trabalhar na revisão da obra dele. Né? E o texto deixa muito claro que a Maria Clara interferia nesse texto. Né? Então, nas partes, inclusive lá no início, quando a Maria Clara está se correspondendo com um tradutor, fica muito claro que ela tem um posicionamento assim bastante invasivo em relação à obra. Né? Ela faz questão de deixar uma marquinha dela. Então, é muito provável que o mérito do sucesso do Manuel Duarte se dê por conta da edição da Maria Clara. Né? E esse casamento acontece, eles têm um filho, esse filho tem nome, mas na obra nem aparece o nome do filho, né? Justamente para expressar esse distanciamento do Manuel Duarte em relação ao filho. E o casamento se desgasta, justamente porque não parece haver ali um amor, né? E aí ele vai se casar com a Rosana e... Rosane? Acho que é Rosane. E esse segundo casamento também vai fracassar, mas a questão que eu quero trazer aqui é como a imagem do Manuel Duarte está desfigurada. Ele não é um grande escritor, tá? Definitivamente ele não é um grande escritor. Né? A Maria Clara tem muitos dos méritos sobre os quais o sucesso daquela primeira obra, que foi um best-seller, se deu. Né? Tanto é que os editores ficam atrás da Maria Clara justamente dizendo, olha, eu sei que vocês se separaram, mas não tem como você acompanhar a escrita do Manuel Duarte, porque tá meio que no ar, que todo mundo sabe que o Manuel Duarte não é um grande escritor. Ele tem certas limitações. Né? Ele não é o gênio que ele acredita ser. Ele não é um cara bonito como ele acredita ser. Ele não é o cara viril que ele acredita ser. Ele não é tão sedutor quanto ele acredita ser. Né? Lembremos, e aqui já vai o grande spoiler, né? Todo mundo que já leu sabe, o Manuel Duarte comete um suicídio. Né? O texto termina com um suicídio do Manuel Duarte. E quando o Chico Buarque vai descrever esse suicídio, ele dá pistas muito interessantes ali que nos permitem perceber o quanto é supérfluo Manuel Duarte. Supérfluo naquele sentido Ivan Turgenev, né? Do homem supérfluo. Por quê? É um sujeito solitário, é um sujeito que ao morrer no condomínio onde ele morava, ninguém sequer sabia qual era a fisionomia dele. As pessoas não sabiam a cor de pele dele, se ele era um homem negro, se era um homem branco, ninguém sabia. Só se sabia que tinha um escritor naquele prédio. Mas como ele era, ninguém sabia. Né? Isso mostra que Manuel Duarte não era um cara muito sociável, pelo contrário, era alguém profundamente solitário. Né? Tem um capítulo que está jogado no meio do texto, é um capítulo muito rápido, onde o narrador também descreve que em um certo dia Manuel Duarte está na cama e ele não sai da cama, e ele não faz nada, e ele permanece na cama e não faz nada, ponto. Outro capítulo. Né? E passa tão batido que a gente não se dá conta que ele está descrevendo um processo de depressão. Quer dizer, é um sujeito solitário e depressivo. É um sujeito extremamente inseguro. Vamos lembrar aqui de um capítulo onde o Manuel Duarte está com a Rebeca. Né? Lembra que a Rebeca é aquela holandesa, jovenzinha, ruiva, gostosinha, né? Porque tem um outro ponto aqui. A mulher é muito objetificada nessa obra. Né? A mulher é pedaço de carne, a mulher é vista como figura erótica simplesmente. Né? E aí aparece Rebeca, essa holandesa ruiva de peles com sardinhas, mas que tem um corpo escultural, que é alguém muito atrativa, sexualmente atrativa para o Manuel Duarte. E há uma aproximação dele com ela, porque ela se interessa pelos textos dele e ela se oferece para fazer uma tradução para o inglês daquela obra que foi best-seller. E, num certo momento, quando ela está na casa dele, escrevendo a tradução para ele checar,
ela sempre faz isso movida por algum tipo de entorpecente. Então, ou ela leva um baseado, ou ela leva um skunk, e ele, do alto dos seus 66 anos, pensa, acho que eu vou fumar um baseado com ela. Né? Perceba que isso é uma expressão de certa insegurança, né? Como que alguém, e o próprio texto deixa muito claro que ele não é chegado no uso de entorpecentes, mas alguém, já com 66 anos, resolve que vai ter que se adequar a um comportamento daquela jovem para conseguir seduzi-la. Né? Quer dizer, isso é uma demonstração muito clara de insegurança. Né? Sem contar, por exemplo, o momento em que ele sonha que está ganhando o Nobel. Ele está em Paris, aí ele está ganhando um Nobel de literatura, e aí no sonho ele vai para o carro que vai levá-lo à cerimônia, e aí dentro do carro tem uma mulher escultural, uma mulher lindíssima, né? De novo, essa questão da sexualidade aflorada, e quando ele começa a se relacionar com essa mulher, ele percebe que na verdade perdão, é um travesti. Né? Então ele nota ali uma protuberância e ele sente, tem uma surpresinha aqui. Né? Só que é um sonho lúcido, de tal maneira que ele pensa assim, já que eu estou sonhando, por que não experimentar? Né? E aqui de novo fica revelada uma insegurança do Manuel Duarte. Quer dizer, ele não é tão viril, ele não é tão heterossexual, ele não é tão macho alfa, ele não é tão bonito, ele não é bom escritor. Né? Ele é alguém medíocre. Tá? E talvez isso que não fique tão claro na medida em que a gente lê a obra. Né? É alguém que se acredita muito maior do que efetivamente é. Né? E um outro ponto interessante é Manuel Duarte comete um suicídio no final da obra. Esse suicídio, ele não é uma coisa esperada. Né? Você até pode falar que era previsível que alguma coisa aconteceria quando o narrador disse que surgiu uma arma de fogo. Sim, né? A arma de fogo é tão acentuada na história, ela volta tantas vezes que você desconfia que ela vai ser usada para alguma coisa. Mas não é tão previsível que o Manuel Duarte cometa um suicídio, porque a descrição do livro não traz para nós nenhuma informação objetiva de que a vida do Manuel Carlos seja triste, seja fracassada. Pelo contrário, é sempre essa visão em que ele está se relacionando com as pessoas, em que ele começa a ter um retorno do processo criativo, ele está ali engajado numa nova obra, aquele livro best-seller vai ser reeditado, ele ganha uma grana, então as coisas parecem se encaminhar para dar certo. Então, mas isso é a aparência. Né? A genialidade do Chico Buarque é essa. Né? Por que esse livro deixa de ser medíocre e passa a ser genial? Porque o Chico está brincando com a questão da aparência. A aparência esconde o pedido de socorro. Vocês perceberam que o Manuel Duarte é alguém que não consegue ficar sozinho? Ele é carente, o tempo todo ele liga, né, para a ex-mulher, para as duas ex-mulheres, né, tanto para a Maria Clara quanto para a Rosane. Vocês perceberam que ele sempre está sendo ajudado? Ele não tem autonomia, ele não consegue viver a vida por si. Né? Ele sempre está sendo assessorado por alguém. Seja financeiramente, seja existencialmente, seja sexualmente, né? Ele contrata prostitutas, ele não tem autonomia. Né? E isso são pequenos sinais indiretos, e aqui vem, a gente sai da objetividade e vai para a subjetividade. São sinais indiretos de que ele pede socorro. Né? Por quê? A gente sabe que suicídio não é uma coisa que seja simples. Né? O suicídio é a maior violência que uma pessoa pode cometer consigo mesmo. E para chegar no grau do suicídio, a pessoa já subiu muitos degraus. Né? Ninguém se suicida do nada, digamos assim. Né? Para você cometer o suicídio é porque há um sofrimento acumulado. Né? E o Manuel Duarte tem um sofrimento acumulado ao longo desses 66 anos, que na narrativa nem parecia que ele tinha. Né? Portanto, há um pedido de socorro que aparece com pequenas pistas que o Chico Buarque consegue colocar, mas sobre as quais ele não se aprofunda. E aí vem o ponto. Por que o texto, então, é supérfluo? Por que o texto é raso? Por que o texto é superficial? Justamente porque a forma do texto representa o próprio Manuel Duarte, que é supérfluo, que é raso, que é superficial. E é nesse sentido que o texto do Chico Buarque deixa de ser medíocre e passa a ser um texto genial. Se você concorda com essa opinião, comente. Se você discorda também, comente. E é isso. Muito obrigado.